Agora sim, vamos à palavra, 2 Reis, capítulo 6, verso de número 1. Hoje eu estou com uma Bíblia que eu usei na minha adolescência, uma Bíblia que tem duas linguagens, ela tem português e inglês. Então são duas Bíblias em uma. Como são duas em uma, você imagina o tamanho da letra, né? É pequena e parece que da minha adolescência para agora a letra ficou menor ainda. Não sei o que foi que aconteceu, mas ainda estou conseguindo ler aqui. Vamos lá, 2 Reis capítulo 6, verso de número 1. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos ao rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco, para construirmos ali um lugar de reuniões. Eliseu disse: podem ir. Então um deles perguntou: não gostarias de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu, e foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água, e ele gritou: ah, meu senhor, era emprestado. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e o jogou ali, fazendo o ferro flutuar. E disse: pegue-o. O homem esticou o braço e o pegou. A Bíblia nos conta sobre vários milagres através do ministério de Eliseu. Ressuscitou mortos, curou fontes de águas, tantas coisas extraordinárias Deus fez através do ministério de Eliseu. E quando nós lemos essa passagem, se a gente tentar simplificar naturalmente essa passagem, parece que é um milagre trivial e simples, porque o que aconteceu aqui foi o resgate de um machado perdido. Essa passagem não é sobre ressurreição de mortos, essa passagem não é sobre cura de leprosos, essa passagem a princípio não é sobre um milagre extraordinário, mas é sobre um resgate de um machado que estava perdido. E Deus, o nosso Deus, é um Deus que resgata até a menor coisa que foi perdida. O nosso Deus é um Deus que Ele se importa conosco, meu irmão e minha irmã, nas coisas mínimas da nossa vida. É claro que esse trecho traz significados muito maiores, e nós vamos meditar nesse trecho, mas eu gostaria de começar dizendo que Deus se importa com pequenos detalhes da tua vida, que parecem que foram despercebidos, ou perdidos, ou que outros não veem importância daquilo. O nosso Deus é um Deus de detalhes, e que resgata até as pequenas coisas que estão perdidas. A passagem diz que aquela comunidade de discípulos, de profetas, eles estavam reunidos e eles perceberam que estava bom, mas estava ruim. Eles perceberam que estava bom no sentido de aqui crescemos, que coisa boa estarmos juntos, mas havia dentro deles também ao mesmo tempo um desejo de expansão. Diga comigo, visão. Quem quer entrar no ano novo com uma visão expandida, diga amém. Visão. Lugar onde tem clamor a Deus, lugar onde tem oração, lugar onde tem liderança e direção profética e apostólica, é um lugar que tem visão de crescimento. E graças a Deus pelo lugar que Ele nos plantou pela Fonte da Vida, porque a Fonte da Vida não se resume a uma igreja local. Muitos anos atrás ali em Goiânia, é uma igreja que começou local, e um templo encheu, e como nessa comunidade aqui, que coisa boa quando um templo enche, mas Deus coloca no coração do apóstolo, no coração do grupo de bispos, aqui tá bom, mas vamos expandir, porque Jesus nos ensinou que o reino de Deus é como um grão de mostarda, que começa pequeno, mas que vai expandindo, 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 e quem é parte do reino de Deus, diga amém. Então você é alguém em expansão. A nossa vida deve ser uma vida que tem uma visão de expansão daquilo que Deus colocou dentro de nós. Eu não posso
projetar um novo ano, projetar a minha vida daqui 5 anos, dentro do mesmo contexto espiritual, dentro do mesmo grupo, pequeno grupo, entre aspas, coloco aqui, mas eu tenho que colocar a minha visão de expandir, de alcançar novas pessoas, de alcançar no mundo espiritual, mas também de alcançar no mundo natural, no mundo de crescer dentro dos dons e talentos que Deus me deu. Existe em nós uma semente, uma visão, que é uma visão colocada por Deus através de um ministério apostólico. Nós precisamos ir além. Ir além. Aquela comunidade ali certamente tinha ação de Deus, tinha palavra, tinha entendimento, mas eles entenderam: nós não queremos ser um grupinho VIP, nós queremos expandir. Lembra do Monte da Transfiguração? Lá em cima Jesus revela, Deus revela a glória, vem Moisés, vem Elias, Pedro fica até perdido com tanta glória, tanta coisa acontecendo. Aí ele fala: ô Jesus, bora montar uma tendinha aqui, uma para o Senhor, uma para Moisés, uma para Elias. Eu não preciso nem de tenda, Jesus, só vamos ficar nós 5 aqui, nós 6 aqui nesse grupo aqui, não é? Aí o que Jesus faz logo na sequência? Logo depois de estar lá em cima, com a glória revelada, ele desce o monte. E lá embaixo estava com um endemoniado, estava com gente questionando a fé do outro. Ah, mas esse aqui não expulsou o demônio, por que esse aqui não conseguiu? Parece que sai daquela glória, e aí vai para o dia a dia. Você está em expansão, é no dia a dia. Deus revela a sua glória em momentos especiais, mas a glória de Deus caminha conosco, que nós possamos ter essa visão de continuar em expansão, e não querer um evangelho VIP, uma igreja VIP, mas de continuar servindo a Deus onde quer que Ele nos levar. Saímos de um monte de glória, literalmente, que vivemos como igreja nessa conferência em São Paulo, foi algo extraordinário. Aí talvez na segunda-feira você chegou no seu trabalho, espero que você não tenha encontrado nenhum endemoniado lá, mas talvez você encontrou uma situação difícil. Fala para o seu irmão: o reino está em expansão através da sua vida. Alarga a tua visão. Eles falam: Eliseu, bora crescer, precisamos de um lugar novo, precisamos de mais recursos, estou com ideias novas, empreendimentos novos. O que a gente pode fazer agora? O que eles fizeram, irmãos? Comentei numa quarta aqui. O que aqueles discípulos fizeram? Eles levantaram as mãos e começaram a profetizar? Foi isso que eles fizeram? Que venha o crescimento, que venha o crescimento, que Deus mande alguém para fazer as coisas acontecerem, que Deus mande uma pessoa, que Deus mande... Foi isso que aconteceu ou não foi? O que aconteceu? A palavra diz que cada um ali, foi cortar madeira. Cada um ali foi carregar uma viga. Quer crescer? Tem que cortar madeira. Tem que carregar a viga. O instrumento de crescimento somos eu e você, através da ação espiritual, sobrenatural do Espírito Santo. Mas naturalmente nós precisamos passar por algumas coisas, precisamos ir além. Quem vai declarar um ano extraordinário de crescimento sobre a sua vida, diga amém. Vamos falar para o seu irmão: prepara para carregar umas vigas aí, meu irmão. Prepara para agir ainda mais. Senão a gente espiritualiza demais as coisas. Era uma comunidade de discípulos de profetas. Estamos falando de um grupo liderado por Eliseu. E na hora do crescimento, eles não ficaram só orando, só profetizando e nem esperando Deus mandar alguém. Eles entenderam: o instrumento para crescer sou eu. Naturalmente, se eu quero que a minha empresa cresça, de alguma forma eu preciso dar um passo, um curso novo, bater numa porta nova, expor a minha vida a um não, mas eu vou carregar viga, porque eu tenho uma semente em expansão dentro de mim. E eu não vou enterrar um talento que Deus me deu. Aí é uma porta aqui,
outra porta ali, é uma tentativa aqui, é uma tentativa ali, e eu levo a palavra de Deus nesse grupo, eu levo a palavra de Deus naquele ambiente que Ele me colocou. Tem vezes que as pessoas no final vão falar para mim que bênção, eu precisava ouvir essa palavra. Tem vezes que as pessoas não vão nem olhar na minha cara e vão zombar de mim. Não importa, não é sobre mim, é sobre o que Ele colocou dentro de mim. Eu tenho uma semente em expansão, eu faço parte de uma visão, e eu não vou ficar sentado esperando alguém fazer algo. Ele me disse: ide. Foi o que Eliseu falou: olha, vai, vocês podem ir. E outra coisa que me chama a atenção nesse trecho é quando eles têm o vai, eles viram para Eliseu e falaram: mas você não vem? Vai. Não, mas peraí, eu vou, mas eu quero que você venha comigo. Você lembra de alguém que falou isso? Deus falou com Moisés: olha, Moisés, vai ser um sucesso, teu nome está garantido, os milagres vão continuar acontecendo, eu te garanto que sempre vai ter um anjo lá com você, eu te garanto, Moisés. Moisés virou para Deus e falou: peraí, o Senhor não vai comigo? Se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Deus, eu não quero um crescimento que não seja com a tua presença. Deus, eu não quero ter mais dinheiro se eu perder a tua presença. Deus, eu não quero ser bem sucedido em todo sonho natural que eu tenho no meu coração e não ser bem sucedido aos teus olhos. Senhor, mesmo com um vai teu, eu quero te dizer: vem comigo. A presença de Deus. O ministério de Eliseu aqui representava para aquele grupo a palavra revelada de Deus. O ministério de Eliseu aqui representava a cobertura do Senhor, era um manto. Nesse momento, aquele grupo está reconhecendo a importância da presença de Deus e a importância de uma autoridade espiritual, de uma forma visível no mundo natural, sobre eles. E nós precisamos ter esse entendimento, esse temor no nosso coração, porque algumas vezes o homem tem um projeto, as coisas começam a acontecer, aleluia, a empresa começa a deslanchar, o dinheiro começa a entrar, a pessoa começa a crescer num conceito de tais lugares, e ela começa a crescer, ela tem o vai de Deus, a bênção está se manifestando, só que em nenhum momento a pessoa para pensar: peraí, Deus está comigo ainda ou eu estou correndo? Deus está comigo ainda ou eu estou deixando para trás o mais importante? E Deus nos testa, irmãos. Tem vezes que Deus parece que muda o compasso, para que nós percebamos, ou Ele para que eu correndo, opa, peraí, estou deixando algo para trás, como nessa passagem, ou como no caminho de Emaús, os discípulos acharam ali a casa deles, não é? Não, é aqui que a gente vai ficar, Jesus, já cheguei até onde eu queria. Aí Jesus continua, fala nada, só continua. Aí os discípulos: peraí, o senhor está indo por quê? Fica, já está tarde, eu cheguei aonde eu queria chegar, mas se o Senhor não ficar comigo aqui, como Pedro disse, eu continuo indo contigo, porque eu não tenho mais para onde voltar, eu não tenho para ir. Ah, Jesus, eu consegui, o Senhor me deu resposta de todos os pedidos que eu coloquei diante do Senhor, e eu vou parar aqui? Eu não vou parar aqui. Para onde o Senhor for, eu vou. Aonde o Senhor dormir, eu vou dormir. Aonde o Senhor repousar, eu vou repousar. É esse tipo de declaração, é esse tipo de aliança, é esse tipo de prioridade que nós devemos ter com Deus, em dias bons, em dias ruins, com dinheiro, sem dinheiro, na saúde, na enfermidade. Senhor, eu quero a tua presença, é a tua presença que faz a diferença. Eu não abro mão da tua presença por nenhum projeto, eu não abro mão desse chamado por nenhum projeto, eu não abro mão dessa unção por nenhum tesouro desse mundo. Vem, Senhor, vem, Senhor, o Senhor vem conosco,
que a maior prova, Moisés disse para Deus: eu só sei que eu achei graça aos teus olhos de uma forma, não é pelo tanto de milagres que o Senhor fez no meio do povo, não é pela fama que o Senhor deu ao meu nome, só tem uma forma que eu sei que eu achei graça aos teus olhos: se a tua presença estiver comigo. Porque o maior tesouro desse mundo é a tua presença, Senhor. É o que o salmista diz: não retires de mim o teu espírito. Eu não quero perder o espírito. Você pode fechar os seus olhos onde você está. Talvez em alguma área da tua vida você estava indo rápido demais. Ou talvez você parou e Deus continuou. Deus queria que você seguisse, e você parou numa fase, parou num pensamento, parou num sentimento. É hora de falar com Deus de novo: Senhor, eu quero andar no teu compasso, eu quero ter a certeza que eu estou com a tua presença em cada fase da minha vida. Não passe de nós, Senhor, não passe de nós, Senhor. Nós queremos dizer: vem sobre nossa vida, vem sobre nossa casa, queremos ter a tua presença em nós, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. O profeta então vai com eles, e eles começam a construir, cortar a madeira. Você acha que eles estavam fazendo a vontade de Deus ou não ali? Eu creio que sim. Quem concorda diz amém. Eles estavam dentro de um propósito bom ou não estavam? Estavam dentro de um bom propósito. Eles estavam priorizando a presença e a cobertura espiritual? Sim, eles estavam. E apesar disso tudo, o que aconteceu? O machado se perdeu. Apesar disso tudo, algo deu errado. Apesar de tudo, a princípio está sendo feito dentro da vontade de Deus e das prioridades de Deus, algo inesperado acontece. Fala com o seu irmão, por favor, fala: é a vida. Todo mundo já sabe, mas coisas inesperadas, e vou além, coisas não desejadas, acontecem até mesmo quando estamos vivendo a perfeita vontade de Deus. E são nessas horas que faz muita diferença você caminhar debaixo de uma cobertura apostólica. Porque no momento em que o machado é perdido, eles procuram a ajuda de Eliseu. No momento em que situações vêm, e Jesus disse: as duas casas vão passar por tempestades. Mas são nos momentos da tempestade que, como faz diferença, nós temos edificado sobre a rocha, meu irmão, minha irmã. Eles falam: ai meu Senhor, eu perdi o machado, e era emprestado. O entendimento daquela pessoa não é meu, e tudo que nós temos é emprestado. Salmo 24:1: do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Se você tem filhos, eles são do Senhor. Se você tem dons, eles são do Senhor. Se você tem capacidade empreendedora, ela veio do Senhor. Se você tem uma empresa, se você tem dinheiro, se você tem um carro, se você tem uma casa, se você tem unção, seja lá o que você tem, tudo isso veio do Senhor. Tudo isso é emprestado. E essa pessoa, quando ela diz: ai meu Senhor, era emprestado, isso mostra um temor de alguém que sabe que vai prestar contas a Deus. O que nós temos feito com aquilo que nos foi confiado? Temos tratado como se fosse só nós? Quando perdemos, ou quando aquilo é danificado ou mal utilizado, será que nós simplesmente deixamos para lá? Tanto faz, é meu mesmo, não vai fazer falta. Vai fazer falta sim, porque não é meu, é de Deus. É de Deus. Isso me traz um temor santo. Como eu vou inspirar a minha família a servir a Deus? Primeiro com um exemplo. Como eu vou conduzir os meus negócios quando ninguém vê, quando não tem irmão na roda? Como eu me comporto?
Como eu vou conduzir as coisas que Deus me confiou, porque eram emprestadas? E se em algum momento nós percebemos na vida que um recurso emprestado foi perdido ou foi mal utilizado, nós podemos buscar o Senhor. Nós podemos correr para a igreja. Se você precisa de um aconselhamento pastoral, nesse lugar tem homens e mulheres de Deus que têm aprendido com a palavra de Deus e podem, como Eliseu, te dar uma instrução que vai haver resgate em nome de Jesus. Ele corre, ele não desconsidera a perda, ele não despreza, ele não finge que nada aconteceu, ele não diminui, ele corre e fala: eu preciso resgatar isso, eu preciso restituir isso. Ele fala: meu Senhor, eu estou clamando por resgate. Eliseu fala: vamos jogar um pedaço de madeira. Algumas quartas nós estudamos sobre Mara, que Deus fala com Moisés: joga um graveto ali naquela água amarga, um pedaço de madeira, e aquela água amarga se torna doce. Eu nunca vi ferro flutuar. Ou seja, se você jogar um ferro na água, irmão, o que vai acontecer? Vai afundar, é a lei da física. Ferro pesado, não sei, pode até boiar, nunca vi, né? Mas agora subir de novo, ferro com densidade, o ferro que já desceu, se não for um ímã puxando ali, mas foi Ele que criou a física, foi Ele que fez as leis naturais. E quando um coração clama a Deus com fé por resgate, Deus pode levantar até aquilo que parece completamente afundado na tua vida. Deus pode levantar um ministério, Deus pode levantar uma casa, Deus pode levantar uma empresa. Ele é Deus que levanta. Aquele machado estava consagrado a Deus, porque ele estava servindo a uma casa em que se buscaria Deus. Algumas vezes nós somos como esse machado, estamos servindo a Deus, e seja lá por qual motivo, podemos nos sentir afundando em alguns momentos, e você começa a pensar: Deus, mas onde foi que eu errei? Eliseu pergunta: onde foi que caiu? Foi ali, lembra dali, porque é ali que vai ter restauração, é ali que Deus vai levantar de novo. E a madeira que nós estávamos falando, o graveto das águas de Mara, ou a madeira que nos remete à cruz de Cristo, é através de um madeiro que Deus levantou o homem caído e o colocou em conexão com Deus de novo. É através da obra de Jesus, é através do sacrifício de Jesus, que tudo pode ser resgatado e restaurado para a glória de Deus Pai. Aleluia, aleluia. Eliseu pergunta: aonde foi que caiu? Foi ali, foi naquele ano, foi naquela fase. Eu me tornei prepotente, eu achei que eu não precisava tanto da igreja, eu me tornei prepotente, eu achei que a palavra era inspirada, mas aquele livro específico da Bíblia não era. Foi naquele contexto que eu me aproximei demais de um rodas que eu não devia me aproximar. Senhor, eu reconheço, eu sei muito bem qual é o lugar, e eu confesso aquele lugar, e é nessa situação que eu te peço perdão, eu te peço restauração, porque eu sei que o justo pode cair 7 vezes, mas o Senhor o levanta em todas. Aleluia, aleluia. E de repente o machado começa a subir de novo. O ano de resgate está chegando, meu irmão. Se prepara, porque tem coisas que você nem se lembra, mas você vai se lembrar e vai orar por aquilo, e elas vão começar a ser resgatadas por Deus. Eu não sei o que é o machado, pode ser alguém ou pode ser algo, mas eu sei que Deus levanta aquilo que estava afundado. Eliseu falou: vai lá e pega, eu estou colocando na tua mão de novo.
eu estou te dando uma segunda chance. É verdade que era emprestado, é verdade que por algum momento, por algum motivo, aquilo ou foi mal utilizado ou foi perdido, mas eu sou o Deus da segunda chance. Eu estou colocando na tua mão de novo, para você continuar essa visão de expansão, para você continuar nessa obra santa, que é a obra do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. Aleluia. Aleluia. Talvez tenha uma situação que você pensa, Deus, é pesada demais a situação. É muito ferro. Não sobe de novo não, Deus. É muita coisa que eu passei ali, Deus. Deus levantou o homem caído de novo, meu irmão. Lá no Éden, Adão e Eva se lançaram num precipício. Serpente enganou e falou: desse lamaçal eles nunca mais vão sair. Mas Deus, através do madeiro, através de Jesus, Ele levantou o homem caído. Deus de resgate. Fecha seus olhos, por favor. Eu sinto que Deus está falando conosco sobre resgate. Semana passada nós também falamos sobre esse tema. O apóstolo tem ministrado sobre esse tema. Consagre tudo que você tem ao Senhor, meu irmão. E ainda que isso saia das tuas mãos, Ele irá levantar de novo. Ele é Deus que devolve o machado na mão daquele que servia ao Senhor. Ele é Deus que devolve a condição, Ele é Deus que devolve o contexto, Ele é Deus que devolve a provisão. Simplesmente continue servindo ao Senhor. Pai, obrigado porque o Senhor é Deus que levanta. Estamos de pé pela Tua graça, estamos de pé porque fomos levantados pelo Senhor Jesus. Senhor, e nessa noite nós te pedimos, continua a expansão do Teu reino através de cada um de nós. Continua a expansão do Teu reino quando nos sentamos na mesa com a família. Continua a expansão do Teu reino quando conversamos com nossos filhos. Continua a expansão do Teu reino quando entramos num ambiente público, numa esfera pública, numa empresa, num tribunal, aonde formos. Que sejamos essa semente em expansão, que tenhamos a disposição de carregar vigas, de carregar afrontas, de sofrer ofensas e até mesmo perseguições, mas não nos acomodarmos esperando que alguém faça aquilo que o Senhor nos deu o privilégio de fazermos. Pai, nós queremos caminhar nessa unção que foi liberada, unção de vida, Senhor Deus, unção de vitória e unção que nos leva a andar na dupla honra. Declaramos causas extraordinárias sendo levantadas novamente pelo poder da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor.